Olá, turma. Eu me chamo Flávia Pinheiro, sou formada em Direito pela Universidade da Amazônia, pós-graduada em Direito Processual e estou aqui com vocês para falar sobre a legislação aplicada ao servidor público. Bem, o conteúdo do nosso módulo apresenta as noções básicas sobre a administração pública, compreende os processos administrativos relacionados à gestão de pessoas, direitos e deveres do servidor. Estudaremos também o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A nossa legislação será a 8112 de 1990, o Decreto 1171 de 1994 e o Decreto 67.326 de 1970. Iniciando, vamos falar sobre as noções básicas da administração pública. O conceito é um conjunto de órgãos que compõem os poderes legislativo, executivo e judiciário, instituídos para a consecução dos objetivos do governo, através do exercício de suas funções, visando a satisfação das necessidades coletivas. A administração pública direta e indireta. A direta, ela é formada por pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e seus órgãos, denominada também de poder centralizado. A administração indireta, ela é formada por outros entes políticos, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, de personalidade jurídica própria para prestarem os serviços públicos. A Constituição Federal, no seu artigo 37, fala dos princípios básicos da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, ela é a vontade administrativa que decorre unicamente da lei. Você não pode fazer, logicamente, o que não está na lei. Tem que ser direcionado para aquilo. A impessoalidade é a proibição de um tratamento discriminatório. Você tem que agir de acordo com aquele momento, aquela ocasião que está regido por lei, sem ter o seu interesse próprio. Você não pode agir querendo voltado para a sua própria vontade, o seu querer e o seu benefício. A moralidade é a atuação segundo padrões éticos de probidade e boa-fé. Ou seja, se você tem nas suas mãos o poder de atuar de uma determinada forma, mas você não atua, você utiliza daquele seu cargo, daquela sua posição para agir em benefício ou específico de alguém, ou em seu benefício, você não está agindo de acordo com a moralidade, certo, gente? Outro princípio é o da publicidade. Você deve ter a ampla divulgação dos seus atos administrativos. Você deve deixar que o público saiba tudo o que você está fazendo, porque para que você vai esconder? Não, você deve divulgar de forma correta todos os seus atos e deve deixar livremente o acesso de qualquer cidadão. Outro princípio é o da eficiência. Busca pelo melhor resultado no serviço público, visando o interesse coletivo no menor tempo e pelo menor custo. O princípio da eficiência é você agir no tempo certo, de forma correta e, como já falamos, de acordo com a lei. Tudo deve ser regido de acordo com a lei dita. Vamos falar agora sobre o regime jurídico administrativo. A partir da Constituição Federal de 1988, a administração pública ela passou a obedecer o dispositivo do artigo 37 e seus incisos, que institui o regime jurídico, do qual decorrem as diversas leis que tratam do direito administrativo. Exemplo, a 8666 de 1993, que fala de licitações e contratos, e a nossa própria 8112 de 1990. Bom, eu tomo a liberdade de ler o artigo para vocês, por achar muito interessante e que vocês façam também a busca pelos artigos da Constituição, inclusive esse artigo 37, que é muito importante para vocês.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, como nós já reportei, aos princípios. Seus incisos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura do cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele que é aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos condição e percentual mínimos previstos, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, direito de greve, que será exercido nos termos dos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Turma, nós vamos tratar agora dos agentes públicos, seus aspectos gerais. O agente público é a expressão utilizada em sentido amplo, referindo-se a toda pessoa física que presta serviços à administração pública, direta e indireta, exercendo função pública em seu nome. Podemos classificar de 3 formas: agentes políticos, particulares colaboradores e agentes administrativos. Os agentes políticos são os titulares de cargos estruturais da organização política do país. Os particulares colaboradores são pessoas físicas que prestam serviço público sem um vínculo empregatício com a administração, mediante concessão, permissão ou convocação. Os agentes administrativos são os servidores públicos em sentido amplo, podendo vincular-se com a administração pública através do regime estatutário ou seletista, em caráter temporário ou permanente. A nossa Lei 8112 de 1990, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, trata do regime jurídico de todos os servidores públicos da administração direta de todos os poderes. Existem apenas 2 regimes de trabalho que vinculam o servidor à administração, o estatutário e o seletista. Excluem-se dos referidos regimes os servidores de carreiras especiais, integrantes do Poder Judiciário, como os magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, membros dos Tribunais de Contas, entre outros. O servidor público, no seu artigo 2º da lei, é toda pessoa legalmente investida de cargo público. O cargo público, no seu artigo 3º, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. No nosso artigo 37, já mencionado, reprisa o inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Provimento. É o ato praticado pela autoridade competente de cada poder, com vistas a promover o ingresso, dar posse e exercício e a movimentação do servidor público ocupante de cargo público. São formas de provimento o artigo 8º da lei: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Esses tópicos desse artigo 8º estão na nossa lei e nas nossas leituras complementares. Requisitos mínimos para investidura de cargo público está no seu artigo 5º. Ser brasileiro, estar em pleno gozo dos direitos políticos e quites com as obrigações eleitorais e militares, possuir nível de escolaridade compatível com o exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física mental. Direitos e vantagens do servidor público de acordo com a lei são férias, licenças e seguridade social. Seus respectivos artigos são férias, no artigo 77, licenças no seu artigo 81 e seguridade social no artigo 183. Turma, vamos tratar agora do decreto 1171 de 1994, que trata do Código de Ética dos Servidores Públicos Federais. Turma, o que é ética? Na opinião de vocês, compulsando os nossos trabalhos, os nossos arquivos, as nossas leituras, o que seria a ética? Ética é um conjunto de princípios morais que devem ser respeitados no exercício de uma profissão. Se você está fazendo um atendimento, por exemplo, chega um familiar seu e lá fora tem uma turma de pessoas idosas, pessoas também deficientes e uma turma de pessoas que já estão esperando por muito tempo por um atendimento, você passa à frente, um familiar seu, um sobrinho, qualquer pessoa, ou então um amigo que chegue. Ah, não, vem aqui comigo, eu vou lhe atender rapidinho. A turma que fica lá fora está esperando pelo seu profissionalismo, ela está esperando um comportamento moral seu para que ela possa ser atendida. Isso seria um exemplo de como ser ético. É você não passar por cima, por você ter um cargo, você ter oportunidade de fazer um benefício a alguém, trate de forma igual todas as pessoas a quem você atendeu, a quem você tiver que prestar algum serviço, certo? A ética no serviço público, ela visa desenvolver um trabalho no serviço público com retidão, com eficiência, com cordialidade, nos limites da lei, visando sempre o interesse público, não o seu, ok? Vamos falar agora do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, que é o nosso decreto 67.326 de 1970. Organiza as atividades da administração de pessoal civil do Poder Executivo sob forma de sistema, exercendo importante função no aperfeiçoamento técnico e científico da gestão de pessoas. Então, turma, o nosso curso, ele tratou das leis que regem o servidor público. Qual foi o nosso objetivo com esse estudo? Nosso objetivo foi de mostrar a vocês, através dessa lei, através da nossa Constituição, seus direitos e seus deveres. Mostrar que vocês devem agir com moralidade, de acordo com a lei, de acordo com a ética, sem abrir oportunidade a pessoas que possam lhe trazer algum benefício. Esses são seus deveres. Seus direitos é mostrar que vocês têm férias, que vocês têm horários, que vocês têm possibilidade de pedir licença, que vocês também podem, através dessa lei, reivindicar tudo o que lhes é cabido. Turma, espero que o nosso curso tenha sido proveitoso para a carreira de vocês. Espero que vocês busquem a nossa Constituição Federal, porque ela é importantíssima. Na verdade, ela é primordial, além das outras leis que nós explicamos aqui. E que vocês tenham um bom estudo
com as nossas leituras e indicações bibliográficas.